nome é Stephanie, eu sou aqui de Governador Valadares e fui habilitada na Autoescola Fortunato de primeira vez. Como eu conheci a Fortunato? Eu conheci a Fortunato através do Instagram, de um anúncio. Eu lembro que foi há 2 a 3 anos atrás, eu fui lá, não tinha condição de pagar nenhum tipo de carteira, né? Mas eu fui lá olhar o orçamento. E eu não tinha condição porque eu não recebia, não trabalhava nem nada. Aí no ano passado, né, que eu comecei a trabalhar, eu fui lá na autoescola, fiz um orçamento, aproveitei a Black Friday, fiz um orçamento e no finalzinho do ano passado eu entrei. Eu lembro que quando eu entrei no lugar, eu senti uma energia muito boa, gostei do lugar, do atendimento, eu me senti bem em casa, bem abraçada no lugar. Aí, depois desses dias que eu fui lá, fiz o cadastro, eles me mandaram fazer um exame psicotécnico. No exame psicotécnico eu achei tranquilo, passei de primeira também, depois eu fui para legislação com o professor Bruno. Eu tive alguma dificuldade para ir para a UAI, mas ele me incentivou bastante, passou várias provinhas para me incentivar a fazer, então eu fiz, passei de primeira também na UAI, então eu fui fazer prova, fazer na rua, né, exame de rua. Eu lembro que eu comecei com um professor e com o passar do tempo eu percebi que eu estava muito adaptada, eu estava me sentindo, não queria modificar, fazer a mesma coisa sempre, então eu pedi para mudar de professor. Porque eu senti que eu não estava dando o máximo de mim, sabe? Então eu pensei, vou mudar de professor, porque talvez seja eu o problema, e de fato era eu o problema. Eu acho que por eu ter muita confiança na professora, eu comecei a me sentir à vontade demais, eu não estava prestando muita atenção nas aulas. Então eu mudei para o professor, que é o instrutor Bruno. Eu lembro que quando eu entrei, ele me falou, olha, eu sou bem exigente, sou um professor muito exigente. Aí eu disse pra ele que eu gostava de professor exigente, porque pra quem não sabe, eu tenho um problema, tipo assim, uma pessoa que aprende em 1 ou 2 aulas, eu aprendo em 5. Eu sou muito desligada das coisas. E eu lembro que quando eu cheguei lá na primeira aula, eu falei com ele assim, eu não tenho muito domínio do carro. Aí ele levou o carro até ali no bairro São Paulo, lugar de exame, e a gente foi. E quando chegou lá, ele mandou trazer o carro. Aí eu fiz a pergunta pra ele, você não tem medo de deixar o carro na minha mão, não? Aí ele falou, não, porque eu tenho controle no meu pé. Aí eu me senti muito, sabe, que ele tinha muita confiança em mim ali. Aí desde então ele começou a me dar conselhos, a me dar, tipo assim, a aumentar minha autoestima. Ele falava que, tipo assim, eu não podia desistir, que eu era capaz de tirar as aulas. E na penúltima aula, eu tive muita dificuldade, eu errei muito nas aulas, então eu até falei com ele. Falei, professor, não tenho condição de fazer o exame amanhã, que foi no dia 1º desse mês, no mês de julho. E ele falou assim, se eu soubesse que você não tinha condição, eu não mandava você fazer o exame. E foi aí que eu senti que ele tinha muita confiança em mim. Então ele falou assim, ó, você é capaz sim, você tira esse nervosismo bobo da sua cabeça, que isso é só nervosismo do momento. Quando chegou hoje, no dia 2, né, cheguei lá, ele falou assim, olha, não fica nervosa, fica calma, você sabe dirigir, eu tô mandando você fazer isso hoje porque você sabe dirigir. E quando eu cheguei lá, né, entrei no carro, ele falou assim, olha a seta. Pra quem não sabe, tive muita dificuldade com seta, retrovisor e cruzamento. Então ele falou assim, presta bastante atenção. Quando ele já mandar você ir pra virar, já lança a seta e já come o retrovisor. Eu gravei o retrovisor por ele falar, come o retrovisor. É uma frase meio boa, mas que agravou muito, gravei ela por causa disso. E quando eu entrei no carro, o instrutor foi muito educado comigo, me cumprimentou, me deu bom dia. Também falei bom dia, então eu falei com o instrutor, falei, ó, com o instrutor não, com o examinador, falei, tô muito nervosa. Ele falou assim, deixa esse cara lá fora. Pra quem não sabe, esse cara é um medo, deixa ele lá fora. Por ele ter falado assim, me senti muito... eu me senti em casa. Aí eu fui lá e já liguei o carro, fiz o exame, a baliza certinho e concluí a baliza em poucos minutos do que eu esperava. E em seguida eu fiquei esperando fazer o exame pra subir os morros, fazer conversão, essas coisas. E eu fui tudo bem. O instrutor também chegou até a me perguntar, o examinador me perguntou se eu já tinha praticado no carro. Falei que não, que na autoescola eu aprendi de tudo na autoescola. E eu quero dar o meu grande abraço, meu sincero agradecimento a todo mundo Fortunato, a recepção, aos meus 2 instrutores, aos professor Bruno, ao instrutor Bruno e à instrutora também. Eu agradeço muito vocês por persistir em mim, por mais que eu tentei desistir algumas vezes, vocês estavam ali puxando a minha orelha. Eu agradeço esse puxão de orelha que fez com que eu me incentivasse mais e mais a fazer as coisas e por isso eu concluí hoje a minha habilitação.